Olá, seja bem-vindo ao Euronews Noite desta quinta-feira, 30 de maio, dia em que pela primeira vez um português foi galardoado com um dos prémios mais importantes da Europa. Vamos ver, já de seguida, os títulos do dia. António Guterres, secretário-geral da ONU, recebeu em Aachen, na Alemanha, o prémio Carlos Magno. Este galardão distingue os esforços pela união na Europa. Tragédia no Danúbio. Um acidente com um barco turístico fez várias vítimas, todas originárias da Coreia do Sul. Em altura de finais das competições da UEFA, saiba quais são as ligas de futebol mais valiosas do mundo. E a Galeria Uffizi, em Florença, abriu novas salas inteiramente dedicadas ao Renascimento, com obras nunca antes expostas. É o primeiro português galardoado com o prémio Carlos Magno. António Guterres recebeu em Aachen, na Alemanha, uma distinção que já coube a nomes como Winston Churchill, Angela Merkel ou o Papa Francisco. Uma promessa de continuar a defender de forma apaixonada o pluralismo e a tolerância e um apelo a maior vigor e empenho na defesa do multilateralismo na Europa. Mensagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em Aachen, na Alemanha, onde recebeu o Prémio Internacional Carlos Magno, que lhe foi atribuído pelo seu trabalho na promoção da unidade do velho continente. Se queremos evitar uma nova Guerra Fria, se queremos evitar uma confrontação entre dois blocos, se queremos construir uma ordem verdadeiramente multilateral, precisamos absolutamente de uma Europa unida e forte como pilar fundamental dessa ordem multilateral com base no Estado de Direito. Guterres é assim o primeiro português galardoado com um prémio que desde 1950 já distinguiu personalidades como Winston Churchill, Jean-Claude Juncker, Angela Merkel e os papas Francisco e João Paulo II. É já um dos mais graves naufrágios de sempre. Na Hungria, uma colisão entre duas embarcações em Budapeste resultou na morte de pelo menos 7 turistas sul-coreanos. Os números podem piorar, já que há cerca de 20 desaparecidos. As buscas continuam, mas as autoridades têm cada vez menos esperança de encontrar os 21 desaparecidos do acidente com um barco no Danúbio. A embarcação com 35 pessoas a bordo passava por baixo de uma ponte perto do Parlamento húngaro em Budapeste, quando chocou com o navio, afundando rapidamente. Gostaria de anunciar que no infeliz acidente noturno, 7 feridos seguiram de emergência para 3 hospitais. Hospital Uzsoki, Hospital Honvéd e Hospital Sant Imre, e foram tratados adequadamente. O último balanço oficial aponta para 7 mortos confirmados, todos de nacionalidade sul-coreana. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul disse que na altura do acidente os turistas não levavam coletes salva-vidas, uma prática, ao que tudo indica, comum nas viagens a bordo de embarcações turísticas no Danúbio, na zona da cidade de Budapeste. Este naufrágio é um dos mais graves no país. O último no Danúbio aconteceu em 1996. A Walt Disney está a ponderar deixar de produzir filmes no estado da Geórgia devido a uma lei anti-aborto. Esta semana a Netflix fez um anúncio semelhante. Hollywood pressiona o governador deste estado norte-americano para que a nova legislação que restringe o direito da mulher a abortar não entre em vigor no próximo ano. A Disney ameaça parar de filmar no estado norte-americano da Geórgia caso a nova lei contra o aborto entre em vigor. A 7 de maio, o governador Brian Kemp aprovou um projeto-lei que proíbe o aborto logo que sejam detectados batimentos cardíacos no feto. A nova legislação tem levantado controvérsias, em especial em Hollywood. Esta semana a Netflix informou que iria repensar as operações na Geórgia. Agora é a vez da Disney.
Creio que se for lá será muito difícil produzir lá, duvido que o façamos. Muitas pessoas que trabalham para nós não vão querer trabalhar lá e vamos ter que atender aos seus desejos a esse respeito. Neste momento estamos a observar isso com muita atenção. Penso que há alguma especulação de que poderia ser promulgada no início do ano. Creio que é provável também que seja contestada nos tribunais e isso pode atrasá-la. Estamos a ser cuidadosos e cautelosos em relação a isso, mas se for lei, não vejo como possamos continuar a filmar lá. Somos chamados a ser fortes e corajosos e não recuaremos agora. Continuaremos sempre a lutar pela vida. A Disney rodou recentemente na Geórgia filmes como Pantera Negra ou Vingadores Endgame devido a isenções fiscais oferecidas a produções cinematográficas que podem ir até aos 30%. Segundo fontes estatais citadas pela agência Reuters, no ano passado foram filmadas 455 produções cinematográficas e televisivas na Geórgia. A indústria emprega mais de 92 mil pessoas naquele estado do sul dos Estados Unidos da América. A Geórgia é um dos 8 estados a aprovar este ano legislação anti-aborto. O objetivo é levar o Supremo Tribunal norte-americano a anular o caso histórico Roe versus Wade de 1973, que estabeleceu o direito da mulher de interromper a gravidez. As alterações climáticas estão a ter um efeito nefasto num dos ecossistemas mais importantes do Brasil, os manguezais, que ocupam uma grande área da costa. Em 100 anos, o nível das águas teve uma subida preocupante. Meu nome é José de Jesus da Cruz, conhecido por vampiro. Eu tenho 46 anos e vivo aqui nessa ilha, o Trench, conhecido pelo trem. José da Cruz é pescador na Bahia. É no manguezal que, junto à família, ganha o sustento com a captura do caranguejo. Ao resto do mundo liga-o apenas um rádio e o respeito pela natureza. Não aprendeu a ler nem a escrever, mas sabe que o Ártico está a descongelar e que as alterações climáticas são um problema de todos. De uns 10 anos para cá, não tem uma mudança aqui nessa ilha. É a maré, porque a maré avançou uns 3 metros a mais do que o normal. Eu trazia 10, 12 cordas de caranguejo. E hoje eu estou indo, eu trago 4, 5 cordas. Os manguezais representam quase 14 mil quilómetros quadrados da costa brasileira. Nos últimos 100 anos, ao longo da Bahia, o nível das águas subiu 20 a 30 centímetros. Nessa época que nós precisamos retirar gás carbônico da atmosfera para evitar as piores consequências das mudanças climáticas, os manguezais são essenciais. Nessa época que nós precisamos ter uma barreira para amortecer um pouco o impacto da severidade que vem do oceano, das ondas, das tempestades, das ressacas, os manguezais são essenciais e prestam um serviço ecossistêmico muito grande e protegem as populações que vivem nessas áreas. O mangue está sofrendo e eu sofri junto com ele. E passamos ao desporto, mais precisamente ao futebol. Enquanto em Madrid se prepara a final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Tottenham, em Baku foi o Chelsea a fazer a festa depois da vitória face aos rivais do Arsenal. Neste jogo, em que Londres se transferiu por uma noite para a capital do Azerbaijão, o Chelsea triunfou por 4-1 e regressa 6 anos depois aos títulos europeus. O herói do jogo foi Eden Hazard, autor de 2 golos, mas este foi também o último jogo com a camisola do Chelsea. O belga anunciou que está pronto para novos desafios. Pensa-se que vai rumar a Espanha e assinar pelo Real Madrid. O belga Eden Hazard admitiu estar de saída do Chelsea. O médio confessou ter comunicado ao clube inglês que queria novos desafios. Eden Hazard foi um dos homens do jogo na final da Liga Europa na quarta-feira, em Baku, no Azerbaijão, marcando 2 dos 4 golos que permitiu ao Chelsea vencer o Arsenal e conquistar o título.
Especula-se que Hazard rume ao Real Madrid. Ele sempre sonhou jogar pelo Real Madrid, vamos ver o que acontece, mas penso que ele tem sido muito honesto até o último dia. Obviamente é uma grande oportunidade para ele tem sido fantástico para nós, espero que ainda ganhe troféus no Real Madrid. Só lhe posso desejar o melhor porque ele fez muito pelo Chelsea. Foi um prazer jogar com ele e vamos ver o que acontece a seguir. Quem também poderá estar de saída do Chelsea é o treinador Maurizio Sarri. Segundo os médias ingleses, o agente do italiano estará a negociar a saída, pois Sarri tem ainda mais 2 anos de contrato com os Blues. Especula-se que Maurizio Sarri vá treinar a Juventus de Cristiano Ronaldo. O técnico foi visto a conversar esta semana com o presidente do clube italiano, Andrea Agnelli. E nesta altura de finais debruçamo-nos sobre quanto valem as ligas de futebol. Não é por acaso que os 4 finalistas das competições da UEFA deste ano vêm de Inglaterra. Segundo o relatório de Deloitte, a Premier League continua a liderar o pódio das receitas e esta época ultrapassou os 5 mil milhões de euros. A Liga Portuguesa ocupa a 9ª posição nesta lista. O mercado europeu de futebol vale 28,4 mil milhões de euros, um valor recorde impulsionado pelos clubes da Primeira Liga. Segundo a análise anual da Deloitte sobre o financiamento do futebol, o crescimento foi garantido principalmente pelas 5 grandes ligas europeias e pelo Campeonato do Mundo na Rússia. A Premier League continua a liderar o pódio das receitas, fechou a época com mais de 5.400 milhões de euros. No segundo lugar, por causa dos novos acordos de transmissão, ficou a Liga Alemã, ultrapassando os 3.100 milhões de euros. Segue-se a Liga Espanhola, a italiana Série A e a francesa Ligue 1. Sem contar com as 5 maiores ligas europeias, destaque para a Liga da Rússia, que arrecadou 813 milhões de euros. Segue-se a Turquia, Holanda e Portugal, que conseguiu superar o crescimento da época passada e atingir os 431 milhões. Segundo o relatório da Deloitte, a Liga Portuguesa beneficiou da participação do Benfica, Porto e Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões. E é já na próxima semana que se comemoram os 75 anos do desembarque aliado na Normandia. Os soldados trouxeram ou ajudaram a trazer a liberdade para a França e outros países, mas deixaram também filhos. Fomos conhecer a história de 2 irmãos, um em França e outro nos Estados Unidos, que só agora se conheceram. 2 irmãos unidos pela história do dia D e reunidos 70 anos depois. André Gantois, um carteiro reformado, sabia que o pai era um soldado norte-americano que desembarcou na Normandia em 1944, que teve uma relação com a sua mãe e voltou aos Estados Unidos um ano depois. No ano passado, André e o meio-irmão norte-americano Alan fizeram um teste de ADN no mesmo laboratório. Nunca aceitei esta minha situação de não conhecer o meu pai e de saber que ele me ignorava, mas finalmente ele não sabia da minha existência, já que a minha mãe escondeu que estava grávida. Ele partiu para os Estados Unidos e fundou uma família. Agora sei tudo isto porque houve um teste de ADN, mas antes vivia a minha vida assim. Mais en attendant, j'ai vécu ma vie comme ça. Do outro lado do Atlântico, Alan Henderson sabia que o pai tinha ido para a guerra e ficou ferido em França, mas nunca imaginou que tivesse deixado uma jovem francesa para trás e um bebê. Viu a cara do irmão e não teve dúvidas. Quando vi as fotos disse para mim mesmo, uau, não há necessidade de um teste de ADN, é com certeza o meu irmão mais velho. Até à sua morte em 1997, Wilburn Henderson nunca contou esta aventura francesa aos 2 filhos. Reuniram-se em setembro passado num cemitério militar na Normandia e agora são praticamente inseparáveis. André finalmente conheceu a história do pai e encontrou uma parte da sua vida. A Galeria Uffizi, em Florença, um dos mais importantes museus renascentistas do mundo, inaugurou mais de 10 novas salas dedicadas aos principais pintores italianos desta época. Algumas das pinturas presentes nestas salas nunca tinham sido expostas. Depois de quase um ano fechada para obras de renovação, a Galeria Uffizi, em Florença, abriu com novos espaços dedicados a pintores de Veneza e Florença dos séculos XVI e XVII.
As salas acolhem obras de arte de artistas como Tiziano e Tintoretto. As peças estavam guardadas nos armazéns do museu e cerca de 1/3 não estava exposto ao público há vários anos. Para o diretor da Uffizi, é como se um segundo museu fosse inaugurado dentro da galeria. Este é o maior aumento de sempre do espaço das galerias Uffizi. São 105 pinturas, 105 obras-primas. Muitas obras que não estão expostas há muitos anos. Várias obras que nunca foram expostas. E todas estas peças são exibidas através da tecnologia de ponta para protegê-las, como a Vênus de Urbino, que está aqui atrás de mim. A Galeria Uffizi é um dos mais importantes museus renascentistas do mundo. As 14 salas que vão homenagear alguns dos principais pintores italianos vão ocupar um espaço de 1.100 metros quadrados. E é assim com a arte do Renascimento que fechamos o Euronews Noite. Continua a acompanhar as notícias aqui na Euronews, no nosso site euronews.com e nas redes sociais.